Evangelho de Marcos, capítulo 3. Diz o seguinte: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Estava observando se o curaria no sábado para o acusarem. Disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração. Disse ao homem: Estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Jesus, ele sempre esteve na sinagoga. A sinagoga era um lugar em que os judeus se reuniam, principalmente para ler a lei de Moisés, para fazer orações, estudos. E Jesus, ele sendo Deus, sendo todo-poderoso, ele estava ali. Ele não precisava ir, mas ele nos ensina algo extraordinário. Ele estava com os seus discípulos, com as demais pessoas. Talvez você diga assim: eu não preciso ir para o templo. Mas a igreja se reúne no templo, e Jesus nos ensina isso. E Jesus, ao chegar ali, nessa sinagoga, ele se depara com um homem que tinha a mão mirrada, uma mão com defeito, uma mão qual ele era incapaz de fazer algo. E Jesus Cristo, ele estava sendo observado pelos fariseus, pessoas que eram um grupo religioso que eles se consideravam separados, pessoas importantes, estudiosos. Mas Jesus, ele não está ali preocupado com esses homens que ficavam sempre à espreita de Jesus. Eram homens que estavam atrás de Jesus, não seguia Jesus. Jesus Cristo era observado por esses homens. Esses homens, eles tinham medo, tinham pavor de desobedecer o sábado, porque segundo eles, o cativeiro na Babilônia e em outros lugares que aconteceu no passado foi pelo motivo de desobedecer a lei. Mas eles confundem que não só era o sábado, mas toda a lei. E eles estão ali tentando acusar Jesus. E Jesus, ele, no versículo 3, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Jesus, ele chama este homem, ele convida este homem, ele diz: levante e venha. Agora imagine aquele homem ali, aquele homem simples, aquele homem que estava ali na sinagoga, mesmo com aquele problema, com aquela dificuldade. Ele poderia ser também até desprezado por ter um membro do seu corpo atrofiado. Ele pode ter sido considerado amaldiçoado por estar com essa enfermidade, mas ele estava ali. E Jesus Cristo chamou este homem: Levante e venha para o meio. Este homem, ele não se preocupou com os escribas, com os fariseus, com os herodianos. Não se preocupou com as pessoas que estavam ali. Ele estava olhando para Jesus. Porque quando você foca a sua mente, o seu pensamento, o seu olhar em Jesus, você não vai estar preocupado com o que as pessoas vão dizer de você. Você vai estar preocupado em dizer: eu vou até este Jesus. E este homem foi até Jesus, sem se preocupar com os outros. Porque ele tinha um problema. E as pessoas estavam mais preocupadas em cumprir a lei, em cumprir o legalismo, em ser rígido, do que a bênção que esse homem poderia receber. E Jesus, ele calou esses homens com a pergunta. Versículo 4 de Marcos 3. Perguntou-lhe: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O homem recebeu uma bênção, não importa o dia. Apesar que os doutores da lei, ele dizia: vocês têm 6 dias para trabalhar,
no sexto, vocês 5 dias para trabalhar. Não venha no sexto para ser curado, mas Jesus curou. E o versículo 5 diz, e olhando para eles em redor, com indignação, quando doeu-se da dureza do seu coração, ele disse ao homem, estende a sua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Não sabemos a profissão deste homem, mas, por exemplo, nós temos um maestro aqui no Brasil, que tem as mãos estão atrofiadas, e ele não consegue mais tocar o piano, mas surgiu uma ideia de uma luva, e ele usa essa luva para tocar piano também. Recentemente eu vi um pedreiro, com a mão toda inchada e cheia de bolha, a mão estava preta, e o médico constatou que ele tem alergia. Ele pegou alergia ao cimento e à argamassa. Então como é que esse homem que é pedreiro, só sabe fazer construções, só sabe mexer com massa e argamassa, ele não pode mais trabalhar com isso? Não é como hoje, que a pessoa tem a ajuda do INSS, quando consegue. Este homem estava ali, sofrendo, angustiado, com aquela dor. E as pessoas estavam preocupadas em cumprir a lei, em cumprir a tradição, em cumprir o costume. Mas Jesus chamou este homem, e este homem ele levantou. Porque Jesus só pode fazer algo na vida da pessoa quando a pessoa tem coragem de se levantar e ir até ele. E foi isso que esse homem fez. Ele teve coragem. É isso que Deus espera de cada um de nós. Não importa a situação que você esteja, não importa quem esteja olhando para você, mas que você possa estar olhando para Jesus e se levantar com verdade, com coragem e dizer, eu vou até Jesus, porque Jesus é quem está olhando para mim com um olhar de amor, de misericórdia, de graça. E Jesus, ele quer que você tenha consciência que ele pode salvar a sua vida do pecado, resgatar você. Não seja um religioso, seja um discípulo de Jesus. Que Deus abençoe a cada um.